Klabin Invest. Mais conhecimento para melhores escolhas. Eu sou Yolanda Fordeloni e está começando mais uma edição do podcast Klabin Invest, nosso encontro com especialistas em investimento e desenvolvimento sustentável aqui no Spotify. Semana passada, a gente convidou o Cristiano Teixeira, que é diretor-geral da Klabin, para contar tudo o que rolou na COP26, a Conferência Climática da ONU. O vídeo com os melhores momentos desse bate-papo já tá no ar, tá lá no nosso canal no YouTube, mas a conversa ficou tão legal que a gente trouxe ela na íntegra para você, aqui no nosso podcast. Aumenta o volume então e acompanha com a gente. A COP26, a Conferência das Nações Unidas para as Mudanças Climáticas, aconteceu em Glasgow, na Escócia, entre os dias 1º e 12 de novembro, com a presença de quase 200 países. Você já sabe quais foram os principais desdobramentos e ainda qual foi a participação da Klabin no evento mais importante do mundo quando a gente está falando de clima? Eu sou Yolanda Fordeloni e hoje aqui no Klabin Invest nós vamos falar com o diretor-geral da Klabin, o Cristiano Teixeira. Ele já esteve aqui em outros episódios e esteve também presente no evento. Ele vai contar pra gente tudo o que rolou na conferência desse ano. E tem um detalhe, a Klabin também integrou o COP26 Business Leaders, o seleto grupo de empresários liderado pelo presidente da COP26, o Alok Sharma, que se reuniu desde o ano passado para discutir as pautas do evento e ações para mobilizar o setor privado em torno do tema de mudanças climáticas. Cristiano, seja bem-vindo aqui ao Klabin Invest, tenho certeza que você trouxe bastante novidade da COP26, né? Isso aí, obrigado Yolanda, um grande prazer estar aqui com você de novo. Cristiano, acho que para começo de conversa vale você dar suas impressões sobre o evento, afinal ele é muito importante quando a gente fala sobre o clima e principalmente eu queria que você trouxesse um pouco a sua visão sobre os desdobramentos que foram apontados ali na última semana da COP26. Então Yolanda, o evento foi plural, eu acho que a gente percebeu logo no início da primeira semana que a sociedade civil estava presente, além de negociadores e membros de estados-nação, a gente via também ONGs participando. Um exemplo até direto que cabe aqui para nós brasileiros é que havia ali um stand oficial do Estado, do governo brasileiro, e havia também um stand chamado Hub Brasil, que tinham várias ONGs representadas ali. E tinha uma conexão entre elas, quando os negociadores vinham trazer atualização os negociadores de Itamaraty vinham trazer atualizações diárias sobre o que estava acontecendo, eles iam nesses dois stands, tanto no Hub quanto no Brasil. Então, teve a pluralidade do evento, seja por ONGs do mundo todo, né? A população indígena estava bastante representada e não só brasileira, de vários países, né? Muitos jovens, um número que chamou bastante a atenção de todos era o número de jovens na COP. A gente percebia diariamente que a densidade demográfica dentro do evento ela aumentava na medida que os dias iam passando, né? Então a percepção foi de um evento dentro da COP, ele foi bastante humanizado, ele foi plural e teve escuta, teve um processo de escuta e de curiosidade entre os públicos muito bom. Eu fiquei impressionado, né? Dos desdobramentos, acho que a gente obviamente pode sair com a sensação de que a direção foi correta, né? Acho que inclusive superou a expectativa de muita gente. Foi um evento bem diverso e que ouviu muitos agentes da sociedade, né? Sim, foi exatamente isso. E Cristiano, você como representante aí do setor privado, né, porque você foi representando a Klabin, que é uma grande empresa, foi uma das convidadas para participar do Business Leaders. Queria que você contasse também um pouco como é que foi a participação da Klabin na COP26, como é que se deu o convite e também relatasse um pouco do histórico da Klabin com o tema sustentabilidade, porque eu sei que aí dentro é um tema bem forte, a gente já fez diversos episódios no YouTube, no Spotify também do Klabin Invest sobre isso, mas sempre vale o resumo para quem está chegando agora.
Olha, o convite se deu pelo conjunto da obra, fugindo aqui do clichê, mas a gente não consegue escapar da frase aqui só para dar o contexto. E esse conjunto da obra vem de décadas de atuação. Eu não vou falar de 122 anos de atuação, porque na prática a empresa evolui na medida que a própria sociedade evolui, né? As práticas industriais ou as práticas de manejo florestal de 100 anos atrás não são os mesmos de hoje, a gente tem que saber reconhecer isso, mas o fato é que nas últimas décadas, né, houve uma evolução muito grande do manejo florestal, das emissões atmosféricas, de como lidar com resíduos sólidos, da própria forma na qual o cidadão enxerga uma companhia, uma empresa, né? Toda essa relação de uma empresa particular, privada, de capital aberto, com os seus vizinhos, com os seus funcionários, isso tudo evoluiu muito no mundo e, para mim, a Klabin é uma empresa atenta a essa evolução. Isso para dizer um pouco do comportamento da companhia. Quando a gente vai mais para as questões de sustentabilidade, a Klabin sempre teve uma conversa muito transparente daquilo que ela faz, né, daquilo que ela dos métodos de produção que ela utiliza, dos recursos que ela utiliza. A gente ficou para trás o modelo extrativista, que foi muito utilizado por grande parte da indústria em décadas passadas, e hoje a indústria como um todo, e a Klabin, acho que ela tem esse comportamento bem claro, ela deixou esse comportamento extrativista, fazendo assim talvez um paralelo simples, você está num mangue e você vai buscar um caranguejo, você não pega um caranguejo pequeno, porque ele vai crescer, ele é uma criança, você pega um caranguejo velho. Essa forma muito simples de contar como você lida com o meio ambiente é como o próprio manejo florestal hoje opera. Né? Você obviamente se limita àquilo que a lei te permite de explorar dentro de um bioma, no caso do cultivo de árvores plantadas, né? Mas a gente, na verdade, vai muito além disso. Se tiver uma nascente, se tiver próxima de uma determinada região, certamente aquilo vai ser preservado, independente se eu possa ou não operar naquela região. Então, essa forma de lidar, aliado a compromissos com entes independentes, tá? Porque não basta parecer, né? A gente tem que ser e deixar isso claro por meio de metodologia no nosso site, em qualquer tipo de publicidade que a gente faça, né? A gente escolher um ente independente para medir as nossas próprias metas, por exemplo, de neutralidade de carbono. Né? Quando a gente fez essa escolha, no nosso caso, pelo instituto chamado Science Based Targets Initiative, isso chamou a atenção, porque nós somos o primeiro do setor a fazer isso aqui na América Latina. E aí, somado a outros compromissos que a gente vem aderindo há muito tempo da própria ONU, né? Isso deu talvez um espaço para que a gente, ocupando esse espaço, fosse reconhecido como uma empresa que pratica aquilo que fala, etc. E daí veio o convite para esse grupo chamado Business Leader, que foi um grupo preparatório da pauta para a própria COP, onde o principal objeto desse grupo era fazer um chamamento, uma convocação de empresas para que aderissem, na verdade, ao Net Zero, para que buscasse a sua redução de emissões e, de preferência, medidas por institutos independentes, no caso, Science Based Targets. Então, houve esse chamamento para esses CEOs, eu fui um desses CEOs, era basicamente um por continente, e aí encaramos esse desafio, foi espetacular, a gente chegou a um número muito grande na própria em Glasgow, com um número de adesão de empresas ao Net Zero, e aí lá foi cumprir o compromisso que tinha sido estabelecido pelo próprio presidente Alok Sharma, de falar com entes públicos e privados sobre a neutralidade de carbono. E
E você, tendo esse contato, né, não só com empresas brasileiras que você já atua aí no seu dia a dia, mas com empresas do mundo todo, você enxerga que as empresas estão nesse momento de maturação como a Klabin, no sentido de ter uma relação com o meio ambiente, não só olhando como integrar ele na sua cadeia produtiva, integrar o meio ambiente ao negócio, mas também cuidar da comunidade, né? Como você estava falando, se tem algo ali próximo à Klabin, mesmo que vocês não estejam atuando diretamente naquela região, vocês vão de alguma maneira tentar preservar, tentar ajudar ali nessa comunidade, no meio ambiente, ao entorno da empresa. Você enxerga que as empresas ainda estão no estágio de ter uma relação com o meio ambiente muito no sentido olhando para o próprio negócio, ou ela já tem esse olhar mais amplo, como é o caso da Klabin? Olha, a gente não se coloca na posição de ser único ou ímpar ou um exemplo de empresa, não é tanto por aí, mas a gente procura demonstrar o reconhecimento do papel hoje no mundo que deixou para trás o extrativismo, que deixou para trás um capitalismo desenfreado e uma indústria que procura interagir com o seu meio e respeitando, vamos falar, o seu entorno, né? Eu até falo que assim, quanto mais a empresa amplia o seu raio de respeito, quanto mais ela consegue... Então, se eu estou numa determinada região e eu respeito os meus vizinhos, dali eu passo a respeitar o município, a comunidade, o município, e dali a pouco eu já estou falando até de comportamento, né? Eu vou respeitar o comportamento que eu estou vendo no meu entorno e assim por diante, é quando a empresa começa a se enxergar no contexto e deixar de olhar para o seu próprio umbigo. Então, eu acho que a Klabin está nesse processo que é evolutivo, que nós como pessoas e como sociedade, e as empresas não são diferentes, a gente está num processo evolutivo. Eu acho que existem estágios diferentes, aí saindo da Klabin, olhando pela ótica das outras empresas, o que a gente pode dizer daquilo que a gente observa é que tem empresas em estágios completamente diferentes, talvez porque no seu entorno a exigência seja menor, talvez às vezes o seu mercado não a expõe a uma realidade que não basta só ela contar com o bom senso dela, né? Bom senso é uma coisa muito perigosa, né? Então você fala assim, não, temos que ter bom senso. O bom senso é uma coisa, eu morro de medo dessa palavra. Então a empresa não tem que ter bom senso, a empresa ela tem que se enxergar no contexto e cumprir aquilo que é posto para ela, vamos falar assim, por meio de protocolos bastante claros, etc. Isso tem que estar representado no estatuto da companhia, nos seus comitês, no seu conselho de administração, sendo uma empresa de capital aberto. Então, tentando representar o que o setor privado como um todo, e não só do Brasil, mas daquilo que a gente viu em Glasgow, e falando com empresários do mundo todo, aí eu vou trazer para o começo da sua fala, que eu acho ótimo. Acho que o momento é muito bom, porque o diálogo ele está acontecendo, e quanto mais diálogo, de uma forma ou de outra, vai ter um rescaldo desse diálogo depois, desse embate de ideias, etc. Então, a empresa hoje não é a mesma empresa de 10 anos atrás, muito menos de 100 anos atrás. Então, nesse contexto, eu fico otimista de que o momento que a gente vive de respeito às vezes é um pouco etéreo falar assim, mas a gente não escapa porque a gente está falando de clima, e clima é atmosfera. A atmosfera é uma só para todos nós, né? Mas uma empresa enxergar que o ambiente que ela vive é um ambiente que ela tem que respeitar o planeta, que ela tem que controlar as suas emissões para não piorar a emergência climática pelo aquecimento global e assim por diante, saber lidar com a comunidade no seu entorno, fazer processos educativos, ajudar naquilo. Uma empresa não é e não será, na minha leitura, nunca uma entidade de soluções sociais, que na verdade é papel de governo, né? Mas ela pode, sem dúvida alguma, agir de forma complementar ao Estado, né?
Então, pode ser um agente fomentador, né? eu acho que essa empresa ela tem um papel hoje que está longe de ser o papel do passado, é muito melhor, né? E depois desse momento, de novo resgatando o que você falou, esse momento vai fazer com que essas empresas, nós todos, sejamos muito melhores no futuro, né? E como você mencionou, né, a COP26 é um grande diálogo de diversos agentes, incluindo jovens, incluindo empresas, incluindo indígenas, incluindo o setor financeiro. E nesse diálogo se discutiu muitos temas. Quais são os temas ou o tema mais urgente na sua visão e o que pode ser feito no sentido de amenizar, né, as mudanças climáticas? Então, olha só, Yolanda, num planeta tão desigual, é muito difícil a gente escolher prioridades, sabe? Porque, por exemplo, se eu fosse dogmático do ponto de vista da humanidade, né? A maior prioridade seria todos nós irmos correndo para a África ou para o Vale do Jequitinhonha, pegar todos os nossos recursos e entregar porque pessoas estão vivendo com 200, 300 calorias por dia. Só estou fazendo essa introdução para dizer assim, o que eu vou trazer de prioridade ou como emergência é dentro do contexto pragmático daquilo que uma empresa consegue fazer. Mas é óbvio que hoje a gente vive num planeta muito desigual e talvez as prioridades não atendem aquilo que a população está gritando na nossa frente, falando que é o emergente. Tá? Eu digo isso sempre porque eu venho e falo de coisas que eu vou dizer agora, que a emergência é o clima, e essa conexão, às vezes, a gente não consegue conectar isso com a vida do cidadão no dia a dia. Mas, tendo feito essa introdução, sim, o nosso papel e a emergência para esse evento era o clima. Porque, olhando um pouco em perspectiva, o que a gente já sabe, né? A gente já sabe que desde do final do século XVIII, 1780, por volta de 1780, com o início da Revolução Industrial, portanto, durante todo esse período, que remete àquilo que eu falei há pouco sobre uma empresa extrativista, ou um setor industrial extrativista, a gente sabe que nesse período começou a se utilizar carvão para produzir energia. E de lá para cá, houve uma intensificação muito grande na utilização de combustível fóssil na geração de energia, e isso persiste até hoje. Esse uso intenso da energia fóssil provocou uma emissão de CO2, e aí sim, por uma ação humana, né? Os cientistas chamam isso da era antropocênica, que é quando o ser humano ele está alterando a geofísica do planeta. Né? Então, a partir da Revolução Industrial para cá, com essa intensificação das emissões dos gases de efeito estufa, a gente fez com que o calor da Terra ficasse retido ao invés de refletir, ao invés de sair da atmosfera. Esse calor ficando preso aqui dentro, ele tem provocado derretimento de geleiras, por consequência aumento do nível dos mares, tem provocado eventos extremos como incêndios, ventos combinados com períodos muito secos, etc. Tudo isso que a gente já está vendo há bastante tempo. E muito isso vinha sendo falado pelos cientistas. Existe um grupo chamado IPCC, que são centenas de cientistas do mundo todo, e o sexto relatório desse IPCC, que saiu pré-COP, ele veio muito alarmante. Ele veio muito mais cirúrgico e direto para dizer que esses efeitos iriam provocar fome no futuro, iriam provocar uma mobilidade, na verdade, refugiados climáticos do mundo, né? Você saindo, existem o que eles chamam de países-ilhas que vão abandonados, vão né? ficar abandonados, eles vão para as grandes capitais, isso vai criar uma grande crise global, né? Daí veio essa emergência climática que falou, pera lá, a gente precisa tentar conter esse aquecimento em até no máximo 1,5 graus para evitar que a catástrofe seja
tão grande assim, né? Porque da forma que está hoje, a gente vai chegar a 4 graus. E aí a catástrofe é enorme, né? Então, e daí deriva, eu vou parar aqui, mas assim, aí deriva muita coisa que precisa ser feito para segurar em 1,5 graus, né? Agora, uma frase talvez um pouco dramática, mas ela é realista, a geografia do mundo já está dada que ela vai ser diferente do que é hoje, né? O que a gente tem que fazer, aí vem o papel da COP e vem o papel da ONU de fazer esses acordos multilaterais, a gente precisa se preparar, e é chamado por eles de adaptação, daí vem recursos financeiros e assim por diante, para você fazer com que os países possam se adaptar para essa nova realidade climática que virá. Para isso precisa mitigar, portanto, reduzir as emissões, etc. Tem muito trabalho pela frente. Vou parar por aqui, mas só para dar esse invólucro por enquanto. Eu sei que você está bastante empolgada em contar todos os trabalhos, mas vamos então pontuar a sua fala em relação, por exemplo, às pequenas e médias empresas, que você sempre comenta do auxílio que precisa ser dado para esse tipo de empresa, para empreendedores. E quando a gente fala desse grupo de agentes econômicos, a gente passa por pontos importantes, né? Acesso a dinheiro, acesso à tecnologia e a própria orientação, né, do que fazer diante dessas mudanças climáticas. Quais são os aspectos mais importantes quando a gente fala desse tipo de auxílio? Bom ponto, Yolanda. Veja, as grandes empresas, as empresas globais, a Klabin se inclui nesse grupo, nós temos acesso a recursos, tá? Nós temos diálogo com entes, por exemplo, governamentais, oficiais ou privados que são pares, né, do nosso tamanho ou maiores. Então, o diálogo dessas grandes corporações globais, ele acontece num ambiente muito favorável de acesso à informação, recursos e assim por diante. Agora, quando a gente vai, como você bem colocou, para pequenas e médias empresas ou empreendedores, né, essas pessoas não têm acesso a recursos, elas geralmente são precificadas, o risco delas são precificados de uma forma muito maior, obviamente, do que as grandes corporações, simplesmente pelo efeito do risco. Elas muitas vezes estão em países vulneráveis, ou em desenvolvimento ou vulneráveis, portanto, piora a sua precificação de risco, né? E quando eu falo precificação de risco, eu estou falando de juro, né? Juro que será pago, né? Não tem acesso a conhecimento e informação, nem sempre ela sabe conversar com a academia, nem sempre ela tem acesso a desenvolvimento tecnológico que está sendo feito no hemisfério norte ou nos países ricos, assim por diante. Portanto, esse grupo relativamente marginal do ponto de vista de acesso às coisas, quando você olha a função dele na economia, ele não é nada marginal. Ele é o grande gerador de emprego, de trabalho, de renda, né? Ele é o motor da economia, né? Então, assim, as grandes empresas têm papéis fundamentais para transformações, mas sem a pequena e média empresa, sem o pequeno empreendedor, fazendo vamos falar, essa força motriz acontecer, a gente de fato não vai fazer com que a mitigação e a adaptação aconteça, tá? Como alcançar esse grupo, né? Infelizmente, e aqui não é o meu papel aqui, é só de dizer assim, né? A realidade mostra de que agências de fomento, bancos de fomento, o próprio setor financeiro como um todo, ele nunca conseguiu achar uma relação direta com esse público. É só ver que hoje se fala muito das startups, né? E por que quando a gente chama uma empresa de unicórnio, é 1 em 1 milhão que conseguiu crescer e tal. Certo, mas e os milhões de empresas, fornecedores e pequenos fornecedores que estão abastecendo as grandes corporações do mundo e estão morrendo todo dia por falta de recursos? Tá, então vamos falar, nesse ambiente difícil que essas pequenas empresas sobrevivem, vai ser exigido delas mitigarem a sua emissão de carbono. Certo? Com que recurso? Com que juro? Com que precificação de risco? Então, eu realmente acho que
eu tenho uma esperança muito grande de que, dado as deliberações da ONU ou desse acordo multilateral para que os países invistam na adaptação, principalmente os países vulneráveis, e as empresas vulneráveis desses países vulneráveis, eu realmente tenho a esperança de que as agências de fomento e o sistema financeiro seja criativo para fazer com que chegue recurso competitivo na mão. Para que se a corrida não, assim, eu sei que é difícil, né, a gente chegar num modelo ideal de que a corrida vai ser igual para todos, mas que pelo menos ela seja justa, né, que todo mundo esteja competindo ali na mesma pista, né, que todo mundo esteja diante dos mesmos obstáculos, né. E não será, né, Yolanda? A gente infelizmente sabe que vai ter muita gente, usando a analogia que você fez, correndo de tênis moderno, em pista boa, com protetor solar, e vai ter muita gente correndo descalça em cima de piso de pedra e assim por diante. Então, já sabendo que o mundo é assim, né, por favor, vamos pensar. Aí clamar ao sistema financeiro, principalmente as agências de fomento, vai ter que ser mais criativo. Nós, como empresa, uma vez que são fornecedores, nós também temos um papel nesse contexto, né? E a gente, obviamente, busca programas de financiamento para essas empresas, mas eu não sou Estado, né? Eu não tenho papel de Estado, né? Eu não fiz campanha política, não fui eleito prometendo à população que salvaria as pequenas empresas. Então, portanto, dentro da responsabilidade de cada um, o Estado e os bancos de fomento têm que ser criativos para esse público, sim. E falando de responsabilidade de cada um, envolver cada vez mais empresas nesse diálogo, nesse debate é importante, seja a empresa pequena, média ou grande, como é o caso da Klabin. Mas qual que é a importância do setor privado ter participado ativamente desse debate lá na COP26 e qual que é o papel do setor privado daqui para frente para levar essas metas, todo esse debate para de fato algo concreto que, enfim, minimize, né, esse efeito de mudança climática? Perfeito. Então vamos lá. Eu acho que o setor privado ele assumiu um papel que talvez ele não assumia. Então, está aqui uma autoavaliação também, né? Eu acho que a gente demorou para acordar sobre esse assunto, né? E aí não é só empresas, eu acho que a comunidade como um todo. Esse assunto ele era muito restrito à academia, portanto, cientistas, quando se falava em mudança climática, e no início dos anos 90, com a própria Rio 92, esse assunto começou a acessar mais a população como um todo, e mais recentemente empresas e sistemas financeiros começaram a enxergar o seu papel nesse contexto. Dito isso, a gente tem que estar lá participando, colaborando, porque, Yolanda, no final do dia, a NDC que um país assume, tá? Vamos lá, Glasgow confirmou o Acordo de Paris, portanto, hoje a gente sabe que cada país ele vai ter um volume absoluto de emissões que tem que ir mitigando a partir de agora para tentar atingir a neutralidade em 2050, né? A gente tem que reduzir pela metade até 2030 e depois até 2050. E o meio dessa redução é chamado essas NDCs, que cada país vai ter que ter a sua meta determinada para cumprir isso. Isso é um acordo multilateral. E essa NDC ela vem para o país e ela tem que ser, essa regulamentação e esse cumprimento vai ter que ser inclusive das empresas. Então, quando uma empresa fala, olha, eu vou mitigar a minha emissão, no caso da Klabin, vai ter que haver uma governança para medir essa mitigação, essa redução das emissões, porque ela vai estar colaborando com as emissões do país, com a NDC do país, que é o cumprimento num acordo multilateral. E um país, uma vez tendo assinado e assumido um acordo multilateral, você tem que cumprir isso, né? Então, o papel das empresas é de colaborar com o país que por sua vez, pelo acordo multilateral, vai colaborar com a neutralidade de carbono que a gente começou a falar aqui, que é vamos falar,
a tese de maior emergência para todos nós hoje, né? Daquilo que pode acontecer no mundo se nós não fizermos nada. Então, papel ativo, colaborativo, governança nas suas atitudes, transparência, medição clara por entes independentes. Tem muita coisa que a gente não tem plano B, vai ter que fazer. É um caminho sem volta, né? Falando de carbono, um dos pontos mais aguardados, talvez, da COP26 era a regulamentação do mercado global de carbono. O texto final veio de acordo com o que você esperava? Qual que é a sua percepção em relação a ele? E como que o Brasil, em especial alguns setores como o da Klabin, né, o de setor florestal, acabam se beneficiando do que foi decidido ali? Perfeito. Eu vou trazer... Você colocou da forma certa e que eu, pelo menos, reconheço como certa. Começar pelo final da sua fala, que é o setor florestal ou a Klabin. Tá? Uma das formas de você certificar ou conseguir certificados de carbono é você trazendo uma cobertura vegetal, portanto, plantando florestas novas, seja de recuperação de área degradada, seja de recuperação de biomas, assim por diante. Esse plantio, esse modelo de trazer uma cobertura vegetal, ele ainda era contestado se ele poderia dar certificado de carbono. Então tinha um papel para esse acordo que era garantir que plantio de floresta, seja de cultivo comercial, seja de restauração, permitisse emissão de certificado de carbono. Então esse acho que ele é direto do nosso setor e é muito importante para o planeta, porque ele tem esse papel, como eu sempre falei, de estocar o carbono, ele extrai o carbono da atmosfera, ele estoca aquilo, e principalmente nas áreas nativas isso vai ficar, vamos colocar assim, né? Se ficar por 30 anos ou por 50 anos a floresta com esse carbono estocado, esse carbono, essa molécula que está lá em cima na atmosfera, ela deixa de ter esse efeito de reter o calor. Então, se você tiver uma floresta por 30 ou 50 anos retendo o carbono, você ajuda ou você evita o aquecimento naquele período, né? Então, a cobertura vegetal ela tem um papel significativo para evitar o aquecimento. Então, esse era um ponto crucial, tanto do ponto de vista, como eu estou falando, do planeta, da atmosfera, como também do ponto de vista de oportunidade, pois nós somos empresas que recuperamos, por exemplo, a área de pasto. Se eu recuperar uma área de pasto degradada, isso vai me dar certificado de carbono. Ok. Isso deriva uma outra questão, que é um outro ponto muito importante. Tá? Quando eu passo a ter direito a um certificado de carbono, portanto, eu extraía o carbono da atmosfera ou deixei de emitir, isso vai me dar um certificado, isso é uma moeda que eu posso vender. E tem um papel importante nesse estímulo comercial, que se der tempo a gente fala aqui, mas quando eu tenho esse certificado de carbono na mão e eu vou vender para alguém, se esse alguém está fora do meu país, esse carbono ele precisa ser debitado na NDC que a gente falou aqui agora, do país. Em outras palavras, a contabilidade de compra e venda de certificado de carbono, ela tem que ser aderente com o que está acontecendo com a molécula na atmosfera. Porque se não for, de nada está adiantando esse esforço. Tá? Aí, rapidamente, eu vou voltar ao ponto que eu falei. O porquê que é importante ter o certificado de carbono? Por que é importante ter o mercado de carbono? Porque você cria estímulo para que empresas invistam em tecnologia ou em cobertura vegetal, seja qual for o caminho de estocar ou de sequestrar carbono, porque isso dá direito a ela ter uma moeda na mão dela. Ao mesmo tempo, vai penalizar aquele que não se adaptou a essa nova realidade. E vai ter um terceiro grupo de empresas e até de países que nunca vai conseguir a neutralidade porque não tem recurso natural para isso. Tá? Então, você criar um mercado regulado de carbono faz com que o mundo gire em torno desses interesses, sim, comerciais, mas que estão apontados na direção de
neutralizar o carbono. Então, o mercado de carbono ele era relevante para o mundo todo, na verdade. Criar um diálogo comum, né, ali em que todos estejam incluídos, desde países, como você comentou, né, países e empresas que estejam positivamente, né, conseguindo neutralizar e até acumular créditos, até países que não têm todo esse acesso assim, ao mercado. Isso, e assim, só um complemento para separar países, né? Vão ter países ricos que emitem carbono há 200 anos que terão que pagar para países, no hemisfério sul, por exemplo, que consiga ter certificado de carbono. E aí vão ter países que, por exemplo, da África, que não são emissores de carbono, não terão condição de se adaptar e vão precisar do quê? Daquilo que a gente falou, da adaptação, que é o tal dos 100 bilhões de dólares ao ano, que terão que ir para países vulneráveis. Enfim, aí seria um outro debate, mas que está dentro desse contexto. E no fim, como nem tudo são flores, né, o Brasil infelizmente foi muito lembrado lá na COP26 por uma coisa que não é tão legal assim, né, o desmatamento na Amazônia. Como é que você enxerga essa questão? O que precisa ser feito para frear esse problema aqui no país? Yolanda, isso é o maior exemplo daquela fala popular que diz assim que é o rabo balançando o cachorro, né? A biodiversidade tem uma relevância ímpar para nós, exatamente por essa floresta tropical, pela Amazônia, pelo estoque de água doce, pela função da cobertura vegetal, ou seja, a gente tem um papel que os cientistas dizem que eles chamam isso de ele filtra a umidade dos mares, trazendo precipitação de chuva para o centro-oeste brasileiro, portanto, tem o papel de dar produtividade para a agricultura brasileira, principalmente no centro-oeste, no norte do sudeste. Então, quando eu falo rabo balançar o cachorro, porque eu não sei, de fato, né, quem é que ganha com desmatamento ilegal na Amazônia, ou qualquer desmatamento. Eu não consigo achar, eu me esforço muito, mas o que eu vejo é o tal do rabo, porque deve haver pequenos grupos de interesse, na verdade, pessoas que não cumprem a lei, que deveriam estar, inclusive, respondendo por isso, desmatando um Líbano por ano, em termos de área, né, aqui na nossa floresta tropical, e a população brasileira, os empresários brasileiros, o Estado brasileiro não está vendo nada com isso, porque tudo que sai de lá é mineração ilegal, madeira ilegal, nada disso paga imposto, né? Então quem é que está ganhando com isso? São pequenos grupos de interesse que vivem na sombra, né? Não temos nada a ganhar com isso, nada. O Brasil não precisa derrubar nenhuma árvore nativa para aumentar a sua área de plantio. Não, tem muita coisa a ser feita, inclusive com melhora de eficiência em produtividade nas áreas atuais, principalmente de pecuária. Então, veja, esse assunto eu falei lá e repito aqui, esse assunto nos constrange como população, como brasileiros, né, quando a gente ouve isso. Isso nos constrange, isso nos atrapalha, isso protege a um pequeno grupo de interesse, isso precisa acabar imediatamente. Então, ver o Brasil se comprometer em acabar com o desmatamento da Amazônia em 2028, alguns até falam, poxa, é otimista. Veja, é otimista se você pensar que nunca mudou. Tá? Mas não é nem um pouco otimista se você considerar a emergência que tem que... O cidadão está roubando todo dia a sua casa. Tá? Tem alguém entrando todo dia na sua casa e roubando. Veja, você vai falar que você... não. Aí a polícia vem e fala, não, vou acabar com isso em 5 anos. Como assim? Amanhã a minha casa não pode ser assaltada, né? Então o desmatamento ilegal tem que acabar imediatamente. É interessante a sua visão, porque até erroneamente, né, algumas pessoas podem acreditar que tem algum setor ganhando com isso, e acho que está cada vez mais claro que mesmo o agronegócio, qualquer setor que esteja
ali atuando, não ganha com isso, né? O mundo está cada vez mais atento Yolanda, a essa quem ganha questão. com isso está na sombra do mundo. Uhum. A gente não sabe quem é. Pois é. Cristiano, muito legal a conversa até aqui, mas para finalizar, eu queria que você nos desse um balanço de tudo que foi debatido na COP26, da participação da Klabin lá, e deixasse um recado final para quem está assistindo a gente aqui no YouTube. Veja, eu faço um balanço positivo. Um balanço no sentido de que o que sai dali, pelo menos a direção é correta. Tá? A gente, obviamente, a graduação da satisfação de cada um é diferente, né? A gente sabe que ainda vai queimar carvão por muito tempo e podem surgir crises macroeconômicas que podem fazer com que esses compromissos assumidos não tenham tanto peso, né? A gente fala à luz de hoje, mas se a gente estivesse vivendo a crise de 2008, hoje, talvez ninguém estivesse tão preocupado com o clima e estaria, na verdade, preocupado em recuperar suas economias, assim por diante. Então, é muito difícil a gente projetar o que vai acontecer. No entanto, a gente pelo menos fica com a sensação de que a direção das decisões foram corretas. Então, o meu balanço é positivo, de que o evento foi plural, de que o evento foi relativamente humanizado, no sentido de misturar vários grupos diferentes, houve um processo de escuta, e o produto final da COP26, a princípio, está na direção correta que todos nós gostaríamos, me parece. A velocidade está adequada, na sua visão? Eu acho que nenhuma velocidade vai ser adequada, Yolanda. Portanto, os especialistas até falam assim, né? Eu vi alguns professores falarem assim, olha, esse é o acordo do possível, tá? Mas não é o acordo desejável, né? Então, portanto, a velocidade seria parar agora, né? Mas ela não é possível. Então eu só não quero ser ingênuo de falar assim, não, deveria ser muito mais rápido. Sim, mas talvez não fosse possível, né? Dentro do possível, a gente está caminhando para um cenário mais positivo, né? É isso. Cristiano, você que esteve aí ativamente, né, como representante da Klabin na COP26, trouxe muitos pontos interessantes para a gente enxergar a questão da mudança climática. Então, fica o meu agradecimento e o convite para você voltar sempre aqui, porque a casa é sua, né? Não, a casa é nossa, Yolanda. Muito obrigado pelo bate-papo, foi realmente muito agradável e a gente conseguiu passar por vários pontos importantes. A conclusão é que a gente ainda tem bastante a avançar como sociedade, mas a Klabin tem feito seu papel como empresa, atuando no compromisso de mitigar as mudanças climáticas. Curtiu o bate-papo? Então acompanha nosso conteúdo semanalmente aqui no Spotify e no canal do YouTube da Klabin e saiba tudo sobre sustentabilidade e mercado financeiro. Até a próxima! Klabin Invest. Mais conhecimento para melhores escolhas.